ele é uma pessoa excelente que vai trazer aqui a sua experiência neste desafio que tem em suas mãos agora e esperamos colher e aprender, para além disso, contribuir com as suas, com as suas, com a sua experiência neste diálogo que vamos fazer aqui nesta mesa redonda. A doutora Benilde Nhalivilho, ela é diretora executiva do Fórum da Sociedade Civil para os Direitos da Criança, ROSC, destaca-se na defesa da justiça social, em particular pelos direitos das crianças, participação cidadã e implementação de políticas sociais. Também é uma ativista incansável na defesa dos direitos das mulheres. Eu própria tenho um WhatsApp especial só para a doutora Benilde, onde ela me alerta das ilegalidades que os meus filhos e filhas que passam pelas minhas mãos para serem informados, e ela me alerta, senhora diretora, ou aquele seu juiz ou aquele seu procurador está aqui a fazer isto, mas aquilo, ou não está a fazer. Obrigada, doutora Benilde, continue assim. Às 23, meia-noite, não há problema, vamos atender. Doutor José Gama é jornalista e ativista social angolano. Muito prazer, doutor José, seja bem-vindo a Moçambique, se ainda não lhe deram as boas-vindas. É atualmente representante do Clube Q na África do Sul, é diretor do portal de jornalismo investigativo do clube com o mesmo nome, em Angola, onde se afirmou como analista político influente no debate público sobre a política angolana. Portanto, o resto da biografia vocês vão de ver, vamos ter a oportunidade de partilhar com mais detalhes na página do IES. Algumas regras. Nós vamos dar 10 a 15 minutos a cada orador, começando pelo primeiro orador, a quem tenho a elevada honra de convidar, o Dr. Edson Macuacua. Vamos dar 10 a 15 minutos para cada um expor a sua análise sobre o tema e no fim vamos então no debate contar com a participação de todos. Eu vou ser muito, até porque nem me deram cadeira, então eu vou ser muito rígida, desculpem, com o tempo, a começar por agora. Dr. Edson, por favor. No âmbito da celebração dos 50 anos da independência nacional. Eu fui convidado na capacidade de presidente da Comissão Técnica de Materialização do Acordo, melhor, do Compromisso Político para um Diálogo Nacional Inclusivo. Por isso, não terei a capacidade de apresentar minhas análises, enquanto cidadão, enquanto acadêmico sobre o assunto, mas irei aqui apresentar aquilo que é a configuração do modelo moçambicano do diálogo nacional inclusivo, nos termos em que está concebido na lei reguladora do processo do diálogo nacional. Portanto, ciente de que este é o meu mandato, partilhar a organização do processo. Temos dois níveis na organização do processo. Temos o nível político e o nível técnico. O nível político compreende as lideranças dos partidos signatários, dirigidos por Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República de Moçambique, e o nível técnico que compreende a existência de uma comissão técnica, que é composta por 21 membros, dos quais 18 representando partidos, ou designados por partidos políticos signatários, e 3 representando a sociedade civil. A comissão técnica é apoiada por um grupo de trabalho, foram constituídos 10 grupos de trabalho, constituídos por cidadãos de diferentes experiências
saberes e conhecimentos através de um convite público que foi divulgado. E, por fim, temos o grupo do pessoal de apoio que faz a assessoria, melhor, o apoio técnico-administrativo para as atividades. Sobre o objeto do diálogo, está definido por lei, que é, por um lado, a questão da revisão constitucional, que inclui a reforma do sistema político, né? A reforma do Estado, a reforma do sistema de justiça, a reforma do sistema eleitoral e, por outro, das áreas de governação que estão aqui elencadas na própria lei. Bom, agora iremos falar sobre os princípios. Parece que estamos a ter um pequeno problema técnico, não sei se... Muito bem, já podemos visualizar. Aqui temos os princípios que orientam o processo do diálogo nacional, onde avultam a primazia do Estado de direito democrático, o respeito pelos direitos fundamentais, a priorização do bem-estar, a construção de consensos, a igualdade, a equidade, a justiça, a liberdade, a participação, entre outros. Quanto aos valores, temos o valor da cultura de paz, o respeito pelo pluralismo, a diversidade, o espírito de cidadania, o equilíbrio do gênero, a tolerância, a reconciliação e a honestidade. Bom, aqui temos a apresentação de uma abordagem autónoma que é dada ao princípio do gênero como um princípio universal. Depois temos o papel das lideranças dos partidos políticos, que fazem a avaliação periódica do curso do diálogo nacional em reuniões trimestrais. Bom, temos aqui as funções da comissão técnica, que, em resumo, é uma comissão encarregue de materializar o diálogo nacional, inclusive, criar condições para que todos os segmentos da sociedade, todos os cidadãos possam participar e dar as suas contribuições. Aqui apresentamos as ações a ser desenvolvidas, assim como as atividades de diferentes grupos de trabalho, que compreendem a organização de eventos públicos, como conferências, seminários, mesas redondas, reuniões com públicos diversificados, assim como mesas redondas especializadas com pessoas singulares e pessoas coletivas, para delas poder buscar contribuições, ideias, opiniões para enriquecer o debate. Bom, os meios e os métodos do diálogo nacional inclusivo compreendem encontros presenciais, encontros virtuais, as exceções para os encontros físicos ou presenciais serão oportunamente divulgados para que toda a sociedade possa conhecer a programação, organizar-se e poder participar, assim como serão partilhados os endereços, as janelas para a participação virtual. Bom, aqui temos as etapas do processo do diálogo. A primeira etapa já foi lançada, é esta que nos encontramos, que é da auscultação pública nacional, que vai durar praticamente os próximos meses, portanto até dezembro. Paralelamente à auscultação nacional, irá decorrer o processo de levantamento, análise da literatura existente sobre todos os temas que constituem objeto do diálogo nacional, assim como o estudo do direito comparado. Após essa primeira fase, teremos a segunda, que será a de sistematização de todas as contribuições que terão resultado da auscultação pública, da análise, sistematização da literatura sobre a matéria e do estudo do direito comparado, e depois vai apresentar propostas concretas de reformas em várias áreas, em função daquilo que terá sido o resultado deste exercício de auscultação pública, da análise da literatura e do estudo do direito comparado, e estas propostas novamente serão submetidas a um amplo debate público nacional, ao nível provincial, distrital e na diáspora. Após esse debate, depois voltaremos a analisar o resultado do debate em torno de propostas concretas para avançar-se para a construção de consensos sobre as diferentes abordagens e transformar estes consensos em acordos que serão assinados pelos signatários,
e transformar, por sua vez, esses acordos em iniciativas legislativas que serão assumidas e depositadas por Sua Excelência, o Presidente da República. Bom, aqui temos os grupos-alvos e os níveis do diálogo, como podem aferir, são todos os segmentos da sociedade, sem qualquer discriminação, sem qualquer exclusão, portanto, desde os partidos políticos, desde os intelectuais, aos camponeses, operários, em todas as províncias, distritos, assim como na diáspora. Bom, a monitoria e avaliação do processo será feita através de reuniões regulares, trimestralmente, onde irá-se apresentar relatórios que evidenciam, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, o desenrolar do processo do diálogo, quantos participaram, com que características, com que contribuições, para que, havendo necessidade de ajustamentos, puderem ter lugar. Bom, há garantias que foram aqui assumidas pelos signatários para que o processo possa decorrer com confiança por parte dos cidadãos, com credibilidade, com integridade e é necessária segurança jurídica. Bom, chegado aqui, muito obrigado. Muitíssimo obrigada, presidente doutor Edson. Falou menos 10 minutos, quero eu acreditar. Isto quer dizer que vamos ter mais tempo para debate. A seguir chamo a doutora Benilde Nalvilo, por favor. Mas não é para usar os minutos do doutor Edson. Os seus. Use os seus. Boa tarde a todas e a todos mais uma vez. Eu vou tentar também seguir o exemplo do Dr. Edson. A minha intervenção vai focar essencialmente como é que as crianças podem ser consideradas ou devem ser consideradas em processos de diálogo político, e vou me basear mais na experiência daquilo que tem sido as organizações que trabalham na área da criança, esta luta constante. Eu começaria com esta frase que dizemos sempre que as crianças são o nosso futuro. Mas nós não nos limitamos só a dizer são o nosso futuro, mas vamos para além disso e perguntamos qual futuro ou que futuro. E isso também passa por diferentes processos, incluindo também os processos de diálogo político. Eu queria talvez só dizer quem é esta criança, né? A criança moçambicana, para ter a noção um pouco. É importante dizer que as crianças, em termos de faixa etária, portanto, a maior parte da população em Moçambique são crianças. Eu estou a usar aqui os dados do IOF 2019-2020, porque ainda estamos a trabalhar com o último, na questão como está desagregado, mas não se diferencia muito deste IOF. Então, para além de serem a maior parte da população, que é cerca de 52%, estas crianças mesmo, também podemos ver que em termos de... Desculpa. Em termos do urbano-rural, também podemos ver que a maior parte das crianças estão na zona urbana. Então, para mim é importante trazer isto, porque usamos todos aquele lema de não deixar ninguém para trás. E muitas vezes, nesses processos, nós olhamos para cada grupo-alvo como se ele fosse homogéneo. Mas, tal como outros grupos, mulheres, jovens e adultos, as crianças também não são um grupo homogéneo. E também só essa diferença do quantas estão na zona rural, quantas estão na zona
urbana também significa que as formas de poder auscultar e ouvir, e aproveito já fazer aqui lobby com o Dr. Edson, que as crianças também querem ser ouvidas neste processo de diálogo político. Então, estes são alguns aspectos que é preciso ter em consideração. Em termos também de pobreza, acho que não se vê muito bem, se calhar, mas é importante dizer que existe muita discrepância também entre as crianças, portanto, que estão na zona norte, na zona centro, que estão na zona sul, e discrepâncias muito grandes, desde aí 84%, 70 e tal por cento, para 15% quando descemos para a zona sul e Maputo. Então, significa que estas crianças também, em termos de necessidades, expectativas e interesses, também têm interesses diferentes, têm expectativas diferentes. Algumas são comuns, há muitas que são comuns, como a questão da educação, por exemplo, mas outras são diferentes. E quando olhamos para o contexto do país também, e olhamos para Cabo Delgado, sobretudo também, as crianças de Cabo Delgado que estão a viver esta situação do conflito, também já têm outras necessidades, expectativas e interesses diferentes, que são resultantes da realidade que elas vivem. Então, Dr. Edson, esses aspectos acho que já pode levar no seu rascunho sobre como é que é importante ouvir as crianças de forma diferenciada, porque elas todas não partem de condições e posições iguais. Também queria dizer que nós dizemos que a criança é o nosso futuro, mas sentimos ainda que até programas de desenvolvimento, grandes estratégicos, como é a questão da ENDE, que é a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, que é a questão do Programa Quinquenal de Governo, achamos que ainda estamos muito longe deste que estamos a dizer que é o nosso futuro. Eu trago aqui só alguns exemplos. Este é um gráfico que mostra quantas crianças, ou a quantidade de crianças que têm serviços mínimos, que têm pelo menos 3 serviços básicos em Moçambique. E a percentagem é bastante baixa. Podemos ver que 2019, 2024, aí temos 10% de crianças que têm pelo menos 3 serviços básicos, vamos dizer, tipo saúde, educação e outro básico. Então, estamos ainda a investir muito pouco nas crianças e temos até estudos que mostram que a importância de investir nas crianças é que depois todos nós sabemos que escolhemos melhor no futuro. O investimento numa criança pode nos render, no mínimo, um potencial dela crescer e poder explorar melhor o seu potencial no seu desenvolvimento e também desenvolvimento das cidades. Então, estamos numa situação bastante preocupante. Em termos, também costumamos dizer muito que é preciso investir nas crianças nos primeiros 3, 5 anos, mas é nesses primeiros 3, 5 anos que vários serviços, incluindo esta questão da rede pré-escolar, é bastante baixa. Podemos ver aqui, não é, quantas crianças é que têm acesso a esta questão da rede escolar, da rede pré-escolar, que é a fase mais importante no que diz respeito ao desenvolvimento da personalidade dessa criança e o desenvolvimento do seu potencial. Então, isto, parecendo que não, também tem a ver, porque nós podemos ver até os assuntos que vão ser discutidos neste processo de diálogo político, não são apenas processos políticos, mas também são processos que têm a ver com a situação social e com a situação econômica. Eu queria só muito rapidamente dar um exemplo de alguns momentos que nós tivemos no país que nós achamos que deveria ter-se ouvido as crianças e não se ouviu, que foi a época da Covid. Então, todos passamos por esta situação e hão de se recordar que discutimos muitas vezes que as crianças deviam não voltar para a escola. Recordamos, né? As crianças voltam, depois já... Mas as crianças nunca tinham sido ouvidas. E nós dizemos, vamos lá ouvir as próprias crianças, se elas querem voltar para a escola. Não só para ouvir, mas porque achamos que o que elas iriam dizer poderia ou deveria influenciar diretamente naquilo que eram as decisões sobre se elas deviam voltar à escola. Afinal, era sobre elas que estávamos a falar. Então, fizemos uma pequena sondagem, né, durante uma semana. Devo dizer que tivemos muita participação. Nós ouvimos crianças e ouvimos os pais das crianças. Em uma semana, ouvimos cerca de 12 mil pais, porque usamos também métodos digitais, né? E outros também assim fisicamente. Então, tivemos muita participação. Em termos de crianças, conseguimos entrevistar quase 1000 crianças. E quando falo de crianças, estou a falar dos 0 aos 18 anos. Só para ter uma noção, nós perguntamos a elas se queriam voltar ou não. Então, podemos ver que 70% diziam que não queriam voltar à escola. E só 20% que diziam que queriam voltar.
e cerca de 9% ou 10% diziam que talvez, né? E nós avançamos um pouco mais. Por que que vocês não querem voltar à escola? Desculpem. Essa coisa aqui de apagar, a tentar ser como o Dr. Edson, ter pouco tempo, acabei apagando algumas coisas. Mas pronto, eu vou, não tenho aqui o slide, mas quase 90% das crianças traziam justificações em relação à segurança. Segurança em termos de saúde. Não sabemos como se previne, temos medo de apanhar, vamos estar sozinhos na escola. Não é? Cerca de 90% das crianças inquiridas diziam isso. Os pais também não estavam muito longe disso, mas já tinham algumas diferenças nas justificações. Então, nós fizemos este trabalho e facultamos ao Ministério da Saúde. E foi um bom momento discutir com o Ministério da Educação. Discutir com o Ministério da Educação essas decisões, tendo em conta como é que as crianças se sentiriam mais seguras. Algumas também, um bom número trazia a questão dos transportes. E diziam, no Chapa, estamos todas as pessoas muito juntas, então é fácil nós apanharmos a Covid. Isso já encontrávamos as crianças que vão mais às escolas públicas do que aquelas que vão às escolas privadas, né? Então, são aspectos que nós muitas vezes nunca ouvimos as crianças, mas elas muitas vezes também têm coisas a dizer. Eu vou saltar isto também, que são algumas perguntas que as crianças nos fazem em vários eventos. Por que é que nós dizemos que elas têm que ser, por exemplo, elas mesmas, se elas acham que nós nunca tomamos em consideração aquilo que elas fazem, por exemplo. Mas por que que geralmente nós não ouvimos as crianças? Isto também tem muito a ver com a nossa socialização, a forma como crescemos, a nossa cultura na escola. Nós sempre ensinamos que nós é que ditamos o que elas devem ser, nós é que ditamos o que é que elas têm que fazer, nós sabemos o que é que elas precisam. E esta forma de pensar faz com que as crianças sejam cada vez mais excluídas dos processos de tomada de decisão. E também são os aspectos que muitas vezes fazem com que as crianças sejam muito submissas ou aceitem situações de violência, porque para elas nós somos a autoridade. Aquilo que nós dizemos está certo, né? Se o pai acha que tem que ter relações sexuais com a sua filha, ela acha que está certo, porque é o meu pai. Então, é assim muitas vezes esta dependência que nós também fomos criados, não só em casa, mas também institucionalmente, as nossas políticas na escola, nos serviços, é sempre no sentido de que nós é que ditamos aquilo que as crianças devem fazer. Eu vou saltar aqui também e vou só recordar que esta questão da participação da criança não é um mero favor, mas temos instrumentos também que ditam isso, e que nos obrigam a ouvir as crianças. Temos a Convenção dos Direitos das Crianças, não vou ler aqui os artigos, acho que podemos ter acesso. Temos também a CADBEC, que é uma espécie da Convenção dos Direitos da Criança africana, que é a Carta de Bem-Estar e Direitos da Criança em África, mas também temos a nossa Constituição. Portanto, temos uma base legal bem segura que nos leva a ter que ouvir as crianças. A finalizar, algumas sugestões sobre algumas estratégias que seriam úteis usar para ouvirmos as crianças. Primeiro, temos que pensar que as crianças também têm voz. É importante que as suas vozes contam. Aliás, elas usam muito. Nós tivemos um programa, agora um pouco antes das eleições, que colocamos as crianças a falarem com todos os candidatos sobre aquilo que elas precisavam. Então, o lema delas era: sou criança, não posso votar, mas a minha voz conta, né? E foi interessante trabalhar com diferentes candidatos, mas como sugestões, nós achamos que primeiro é importante deselitizar, não sei se existe essa palavra em português, mas se nós tivermos processos muito elitistas, os grupos mais vulneráveis, entre eles as crianças, não vão participar, e sobretudo aquelas 70 e tal crianças que nós vimos que estão nas zonas rurais, não terão possibilidade de que as suas vozes contem. É preciso também desurbanizar, não é? Que não seja um processo só urbano, mas que se possa chegar o mais longe possível. E é importante priorizar os direitos das crianças, e achamos que é preciso ter estratégias
adaptadas a cada situação. Por exemplo, as crianças de Cabo Delgado, nós achamos que é preciso... Como é que nós podemos ouvir as crianças? Ou então ouvir aquelas pessoas, pelo menos no mínimo, que representam as crianças. Podem ser os pais encarregados de educação, podem ser os professores, podem ser organizações da sociedade civil. Então, é preciso adaptar as estratégias para cada situação. Essas são algumas estratégias que nós gostaríamos de propor. Aqui temos outras, um documento mais coisa. E esses são alguns espaços onde nós achamos que a comissão, aliás, a doutora Elisa também faz parte, então estamos ricos aqui neste painel. São alguns mecanismos que nós achamos que poderia se ouvir para trazer a voz das crianças. Conhecemos já o Parlamento Infantil, que quase todos nós conhecemos, mas também temos o Observatório dos Direitos das Crianças, que é um espaço, também anualmente as crianças se encontram e discutem as suas prioridades. Temos também a plataforma 3GR, que é um conjunto das 3 principais redes nacionais que trabalham com crianças em todo o país. Temos os comitês de proteção da criança e temos também outros mecanismos que nós estamos disponíveis a facultar à comissão aqui para poder ouvir as crianças. Para finalizar, só mostrar e informar que as crianças também têm o seu manifesto eleitoral. Nós produzimos, trabalhamos com cerca de mais de 5.000 crianças ao nível todo do país. Elas produziram o seu manifesto, que Moçambique é que elas gostariam de ter, para elas sentirem seguras e também objeto de direitos. E também, pela primeira vez, produzimos o documento que é o Programa Quinquenal de Governo na perspectiva dos direitos da criança. Nós achamos que o Programa Quinquenal de Governo ainda tem lá algumas coisas, mas a criança aparece assim ainda tipo de boleia, não é? Então, achamos que era importante produzirmos o nosso PQG na perspectiva dos direitos das crianças e estamos disponíveis a partilhar também com o COT. E muito obrigada pelo tempo. Muito obrigada, doutora Benilde. Doutora Benilde dá aqui a sua contribuição de como é que a ROSC e também outras organizações podem participar, portanto, outras organizações que lidam com as crianças podem participar no diálogo nacional inclusivo, e eu sei que o presidente está a tomar nota e por isso estou descansada. A seguir vou chamar então o doutor José Gama. Doutor, por favor. A doutora Benilde também esforçou-se para cumprir com os 10 minutos. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado. Eu venho da África do Sul e dizer que em 1991 a África do Sul também viveu um período idêntico ao de Moçambique, embora com particularidades diferentes, em que várias sensibilidades se uniram, juntando todas as partes que estavam em divergências, e deu lugar a um mecanismo que se chamou CODESA. E dali nasceu uma nova Constituição, eleições, debateu-se também para termos eleições democráticas e, por fim, o fim do regime do apartheid. E o CODESA era, podemos dizer assim, que era a chamada Convenção para a Democracia na África do Sul, e que foram rondas de negociações entre todas as partes, e teve uma particularidade que foi a inclusão. E nela, no CODESA faziam parte o ANC, como é óbvio, o governo na altura do apartheid e todos os atores políticos naquela altura. E isto teve um prazo que foi desde 91 até mesmo 94. E a finalidade foi mesmo a constituição, a produção de uma nova Constituição e também por fim ao estado de situação que o país vivia rumo a um sistema multipartidário. E olhando também para aqui, para Moçambique, nós, o ano passado, tivemos o problema das tensões pós-eleitoral
e a diferença do que aconteceu na África do Sul é que ali foi para resolver, para resolver um problema, para a abertura de um novo sistema político, e aqui neste caso de Moçambique é a semelhança também do que já aconteceu em vários países como o Quênia, para resolver um conflito eleitoral. E este conflito levou com que as sensibilidades se reunissem várias vezes. Houve uma primeira fase em que o Presidente da República esteve a se reunir com os outros candidatos às eleições, e este diálogo depois foi evoluindo para uma segunda fase em que também começou-se a envolver mais atores da sociedade civil e também partidos políticos com assento parlamentar. Houve também uma outra fase, a terceira fase, que foi de se pegar neste diálogo e torná-lo, institucionalizá-lo por via de uma resolução produzida pela Assembleia Nacional, que é a Resolução 1/2025, e com isso espera-se também que vai surgir novas fases também para esta iniciativa de debate. E quando nós vamos olhar na resolução que se produziu na Assembleia Nacional, ela traz aqui elementos interessantes, que um deles é ter algumas alterações na Constituição, fala também de reforma no aparelho de justiça, já que em África, quando temos as eleições, os órgãos que legitimam muitas das vezes o poder, ou na sua maioria, são os tribunais, a Comissão Nacional Eleitoral, no caso de Moçambique tem o STAI, e esta resolução para este debate fala da reforma destas estruturas. Em parte, quando se vê esse documento, percebe-se que quando está-se a falar de alteração da Constituição, reforma da Justiça, reforma do Estado, isso também, descentralização de poderes do Presidente, e também a despartidarização das estruturas do Estado, fica-se com a ideia de que Moçambique provavelmente estará a ir para uma terceira república, que ela teve, depois de 75, a primeira república, que era em que se figurava no país o regime de partido único. Depois, com os acordos de paz, teve a segunda república, que abriu o país para o multipartidarismo, e, como dizíamos, sempre quando se muda de uma república para outra, o elemento base é a alteração da Constituição e a reforma total do Estado. Neste caso, poderíamos também pensar que se está aí para uma terceira república, a semelhança do que tem acontecido em vários países, mas à frente podemos também aqui analisar se Moçambique de facto vai para uma terceira república ou não. Mas, na verdade, embora ele traz características de mudança para uma terceira república, geralmente muda-se de uma república para outra quando se está a deixar cair um regime, aquilo como aconteceu em Portugal, quando houve a queda da monarquia e deu lugar ao chamado Estado Novo, como se deu também com a Revolução Francesa e etc. Mas no caso de Moçambique, embora há aqui particularidades que associam a uma terceira república, podemos aqui dizer que, de facto, não há aqui lugar para uma terceira república, porque não há uma ruptura da ordem constitucional. Pelo menos esse debate institucional que está-se a levar a cabo é para reformar, fazer correções daquilo que foram as bases dos problemas pós-eleitoral.
Embora que um dos problemas também foi o excesso policial, creio que também neste documento da resolução vai-se também debater e, sobretudo, a inclusão. E a inclusão foi um dos elementos também que vigorou, por exemplo, no caso da África do Sul, quando se criou o CODESA, que foi de terem trago todas as sensibilidades. Foi um processo também que foi marcado por várias crises. Foram crises em que o país foi marcado por violência, mortes de elementos do ANC, tivemos a morte do Chris Hani, e teve-se que depois extinguir a CODESA, passou para teve-se que reconstituir uma segunda CODESA, depois esta também foi para a vida, teve-se que criar mais à frente um outro fórum de diálogo. Portanto, neste caso também daqui de Moçambique, quando vamos olhar aqui para o documento, indica, mostra-nos que temos aqui elementos que podem, de facto, levar o país para um diálogo, já que se quer, está-se a defender aqui um diálogo com todas as partes. Agora também surgiu um novo partido que reclama também a inclusão neste mecanismo, porque entende que o seu líder foi o segundo mais votado. É também uma reivindicação plausível, porque quando se criou este mecanismo, esse partido ainda não existia, embora que essa resolução dá abertura para fazer alterações e emendas. Pode ser que, e uma das emendas que poderia-se fazer é a inclusão também dos partidos sem assento parlamentar, porque ele aqui faz aqui uma exclusão, ele só está a privilegiar quem foi eleito no Parlamento. Então, como a ideia é promover ao máximo a inclusão, é provável que haja uma forma de depois trazer também os outros autores, porque a semelhança da África do Sul, a legitimidade desse tipo de debate está também a sua legitimidade vai estar na participação de todas as sensibilidades possíveis, porque se uma das partes não se sentir envolvida nesse debate, ele depois pode minar toda a situação, todo o cenário e depois desmobilizar também toda a sociedade, e isso depois pode dar um nado morto. Portanto, o exemplo da África do Sul, embora sejam contextos totalmente diferentes, um era para pôr fim ao apartheid, um regime antigo, e este é para fazer correções de uma crise pós-eleitoral, mas também há outros casos também que aconteceram no mundo. Temos o caso da Tunísia, quando caiu o presidente Ben Ali, na sequência da Primavera Árabe. Também houve o envolvimento de todas as partes, inclusive houve também a participação de observadores e moderadores. E neste caso, na Tunísia, a moderação foi feita pela própria sociedade civil. Houve ali grupos como a Liga dos Direitos Humanos, Liga dos Advogados, participaram como moderadores e, inclusive, foram objeto de uma premiação, que é de um prémio Nobel da Paz. No caso de Moçambique, a resolução da Assembleia não prevê a moderação, ou melhor, observadores, mas pode-se também ter aqui emendas, que é incluir organizações da sociedade civil, como a Liga dos Advogados e outras também, sobretudo para ter aquela componente técnica. E a Ordem dos Advogados tem essa particularidade e pode ser também um ganho para este debate. Portanto, é que todos nós aqui tivemos aqui a fazer uma apresentação, toda ela encurtada, e o objetivo era mesmo para
criar aqui uma agitação para a plateia, que é para a plateia poder também participar conosco com contribuições e também algumas questões. Por isso é que no início perguntava que se Moçambique está de facto a caminho ou não de uma terceira república, já que se está aqui a fazer reformas do Estado, reformas da Constituição e também reformas econômicas. Muito obrigado. Essas palmas estão fracas, gente. Eu não vos posso deixar dormir, porque o objetivo deste painel é trocarmos experiências, certo? Estamos num processo muito importante para o nosso país, o diálogo nacional inclusivo. Estamos aqui a receber importantes contribuições. Obrigado, doutor José Gama, pelas suas contribuições. E um dos pontos importantes, o presidente, eu chamo-lhe de presidente, o doutor Edson Macuacua, ele, quando esteve a fazer a sua apresentação, mostrava a composição, mas, sobretudo, a estrutura que o diálogo vai seguir. E uma das linhas, portanto, de trabalho é, efetivamente, a reconciliação e unidade nacional. Para nos falar da experiência da reconciliação, justiça de transição e reconciliação na África do Sul, temos conosco a doutora Shirley Margaret Hendricks. Ela é diretora executiva no Institute for Justice and Reconciliation, Instituto para Justiça e Reconciliação. Possui um doutoramento em Governo e Relações Internacionais pela Universidade de South Carolina, e um mestrado em Estudos da África Austral pela Universidade de York, no Reino Unido. A doutora Shirley tem mais de 20 anos de experiência e especialização nas áreas de análise de conflitos, gestão de conflitos, construção da paz, mulheres, paz e segurança, relações internacionais, aí está, justiça de transição e arquiteturas de segurança regional africana, tendo publicado também amplamente sobre estes temas. Doutora Shirley, por favor, tenha bondade, também tem 10 a 15 minutos. Não vou ser exigente porque queremos aprender de si. Por favor. Thank you, Chair. Dignitaries, organizing committee, fellow academics here today. Really good to be with you. Thank you for the opportunity. Mozambique's current struggles are not unique, as many post-colonial countries on the continent face a very similar polycrisis. Multiple political, economic and social challenges occurring simultaneously, as does South Africa at this moment. I think that citizens are angry at the lack of a democratic dividend, elite corruption, deepening inequalities, and mounting human insecurity. We are all therefore grappling with how to rebuild our societies in peaceful and transformative ways. So I'm going to look at national dialogues as well, but I'm going to confine myself to South Africa. I think what I will do is briefly contextualize national dialogues and then elaborate on the perceived need for a national dialogue in South Africa and how that process is being envisaged, highlight some of the strengths and limitations of our current conflict management strategies and what I then believe should be happening right now. So because the national dialogue in South Africa is only just starting, the presentation is likely to be far shorter than the others. I think my overarching argument is that national dialogues are necessary but not sufficient to transform state-society relations. We need more far-reaching thinking and action that will produce the structural and systemic changes that are now required for our peaceful coexistence. We do need to begin to rethink the state in Africa. We do need to rethink democratization, the principles and values by which we want to coexist, our security architectures, development, etc.
very much concur with what Ashil was elaborating on this morning in way more eloquent ways than I could. South Africa's process is being forged and shaped as we move along. So there's no clearly defined process as yet, or set of outcomes required, or accountability structures to ensure implementation. That will only come about once the steering committee is in place. So by way of contextualizing national dialogues, the rise of national dialogues globally was coterminous with the third wave of democratization. From the late 1980s, countries in Eastern Europe began to have public discussions to contend with the upheavals in the wake of the fall of communism. So Poland, Hungary, Czechoslovakia, East Germany, Bulgaria, and so forth all had these discussions. The upsurge in intrastate conflict also saw the wider emergence of national dialogues or conferences or conventions in, for example, Benin, Ethiopia, South Africa, Central African Republic, DRC, Kenya, Mali, Sudan, Tunisia, Morocco, Libya, Zimbabwe. We've had plenty of these national dialogues on the continent. And of course, far more wider in Latin America and the Middle East too. Over the last decade, both inter and intra-armed conflict and political unrest has intensified in Africa. So there are simultaneously now renewed calls for and processes being put in place for these national dialogues. Currently, South Africa, Mozambique, and Ethiopia are undertaking these processes. The key drivers of this instability relate to weak governance, inequality, poverty, marginalization and exclusion, corruption, the heavy-handedness of our security and lack of human rights, the growing authoritarianism, the lack of service delivery and the like. And national dialogues then are seen as the vehicle for managing our societal conflicts and for shifting states and societies towards reconciliation, national unity, and reform. South Africa, Mozambique, Ethiopia, for example, now undertaking these dialogues, but they sit quite uneasily, I think, with the more transactionally based, quick fix, externally imposed mediation processes that are also currently being undertaken on this continent. So we have these basically two kinds of processes happening here. So what are these national dialogues? So the Berghoff Foundation notes that national dialogues are nationally owned political processes aimed at generating consensus among a broad range of national stakeholders in times of deep political crisis, in post-war situations, or during far-reaching political transitions. They are therefore a conflict management tool, deemed to be more inclusive than negotiations. They broaden the actors to include other stakeholders beyond the conflict actors, for example, women and civil society, labor, business, and so forth. So I was listening to Mozambique, it doesn't seem to have gone that wide. They also often seek to redefine state-society relations and create reconciliation and national unity. They seek a different set of outcomes than that typically associated with the power brokering in the elite bargaining mediated processes that often take place. They are therefore always broader than mere ceasefire and power sharing agreements, and they are usually locally owned processes. They emerge, I think, because of the limitations of our largely securitized responses and the need for more comprehensive and sustainable outcomes. Imaka, writing for Conflict Trends, notes that they are opportunities to reset our national priorities. I think that these processes have a very mixed record on the continent. Some have lasted they're not sustainable peace, but the peace has lasted longer than in other countries. The ingredients noted for sustainable peace or for these national dialogues to be more sustainable are often said to be inclusivity, transparency, supported by impartial mediation,
public trust, and the design of the process itself. Turning to South Africa now, South Africa is not new to birthing and rebirthing itself through national conventions or national dialogues. Indeed, a unitary state called South Africa was created through a national convention in 1908, which brought the four South African colonies together, and the objective there was to have a supreme national authority. The state this ushered in was characterized by segregation, racism, inequality, and exclusion, and then gave rise to the liberation movements. Their struggle to forge a non-racial, non-sexist democratic South Africa eventually produced the second national convention, the Convention for a Democratic South Africa, called CODESA for short. The respective political parties signed a declaration of intent in 1991, which informed the mutually agreed to future society in 1991, a united South Africa with one nation, freedom, equality, and security for all, to heal the divisions of the past, ensure equal opportunity, human rights, social justice, and human dignity, which needed to be encoded into a transitional constitution. It was envisaged as being far-reaching in terms of the transformation of state-society relations, and it defined the elements of the constitution and the structure of the electoral system, as well as giving rise to the Government of National Unity in 1994. So a very clear set of objectives that that national convention had. They had the preparation phase where ANC and the National Party were talks about talks, they used to call it. There was a planning committee set up with 10 members, 7 technical committees that produced position papers on constitutional issues, violence, human rights, the Transitional Executive Council, the Electoral Commission, the Media Commission, and on discriminatory legislation. The main issues were then debated by a negotiating council that had 2 delegates and 2 advisors and at least 1 woman. So we were able to reach 30% women way back in the early 1990s, and we struggle to do that now in our negotiation processes. And then the deliberations of the final convention was also broadly publicized, so people knew what was happening there. It was political parties and traditional leaders who were part of that particular process, with 208 members there. That process widely claimed as a miracle, although we know that there was no miracle there. That was effort that was put in. It did not change the political landscape, but it did not resolve the structural and systemic challenges that an apartheid system had produced and which had been compounded by the post-apartheid state. There was a consensus that emerged for how we will coexist through the negotiation of a new social contract in which human rights, human dignity, and equality were at the core. Our shared sense of belonging was supposed to emerge through the consolidation of a constitutional democracy and reconciliation through a transitional justice process that was then ushered in with the Truth and Reconciliation Commission, memorialization, and limited reparations. I think that good leadership under the stewardship of Mandela and to some extent Mbeki, and the goodwill and euphoria bound us to a common vision. But post-2009, it all began to unravel, and now we find ourselves at a point in which we again have to reimagine ourselves. So disillusionment then had set in when government failed to realize. Is there an echo, or is it just me hearing it? There is an echo. Failed to realize many of the socioeconomic rights, and when Eskom switched off the lights, our access to clean water and sanitation declining, lack of access to housing, youth unemployment at 63%, etc. The list goes on and on. That gives rise to basically
this poor governance. I don't need to go through all of this, but this what we associate with poor governance in South Africa, but also crass materialism that reemerges or emerges, and the re-emergence of racialized discourses, ethnic mobilization, xenophobia, party splintering, high crime rates, etc. What we basically say, moral decay and a lack of trust in our leadership. And so now we ask the question again, Quo Vadis, South Africa? Turning to the new dialogue. So the calls for the new dialogue were made way back in 2017 already. Churches and Thabo Mbeki all made this, noticing the decline in the country and the need to come to some kind of consensus for how we rebuild the country. But it was the election results in 2024 that became the game changer. There was a historic low level of voting. Only 40% of those who could vote voted. And of those, only 40% voted for the ruling party, the ANC. And populist parties such as the MK garnering 14% of the vote. That particular election last year clearly demonstrated that identity politics was beginning to dominate the political landscape, ethnic politicization. And because no party won a sufficient majority, the ANC seized the initiative and announced a government of national unity and a national dialogue. They then signed a statement of intent in which that this national dialogue would be all inclusive with civil society, labor, political parties, and other sectors. Its purpose was to create a national social compact, a 30-year national social compact that, and I'm quoting, will enable the country to meet the aspirations of the National Development Plan. Then this year in his SONA address, our president again indicated that we will have a national dialogue that will unite us in our diversity and define a new vision for our country, and that everyone's voice must be heard. And then everything went quiet. And but it was quiet in terms of the public, but behind the scenes, a lot was happening in terms of the foundations actually mobilizing to get the process going. There was an emphasis on the dialogues being citizen-led, and so the foundations met and 50 organizations met with them, and they decided to lead on a process and went quite far in setting up that particular process. But then the process got somewhat, I can use the word hijacked again, by government, who had essentially set up parallel structures in the meantime. And you all saw the public rift there between the foundations and the government, the foundations essentially pulling out of the first national convention. The themes to be discussed in this national dialogue are jobs and dignity, crime and corruption, climate, environment, gender equality, education and health, innovation and future readiness, fixing the state and values, and social fabric. So it's a very issue-oriented kind of dialogue that is envisaged. A 31-person eminent persons group was appointed by the president, many of them being celebrities. So we have beauty queens and soccer stars and the like in the process. Originally, the president wanted to appoint a steering committee, and then that was halted, and it was decided that a steering committee would be formed at the National Convention, and then at the National Convention, people put a stop to that and said, no, this is not a democratic process. We will go back to our sectors, and we will elect our representatives for the steering committee, and that is essentially where the process is now. The 38 sectors, labor, women, youth, etc., have elected their 3 representatives for the steering committee, which will be announced at the end of September, and then do much of the process work
that is envisaged. So we had a national convention on the 15th and 16th. It was billed as a national convention, and then it was retracted and said, no, it was only the launch of the national dialogue and not a national convention. So you can see this is a messy process going in, right? It's very messy. It's expected that we will have the 38 sector dialogues, that we will have 13,500 ward-based dialogues. And then if you want to have a dialogue at your school or at your church, etc., you can have a dialogue. How that is going to be collated and transformed or put into some kind of national compact, I'm not quite sure yet. It seems like a bit of an unwieldy process, but that I think is for the steering committee to then determine for how that will unfold. Yeah? Key political parties such as the Democratic Alliance are not claiming that they are not part of the process as well. So as we enter this national dialogue, there's many uncertainties around process, around budget, around outcomes, around accountability. We must co-create participatory futures, but how can we do this in ways that can lead to the outcome, a new social compact that requires not only eliciting the challenges, but finding long-lasting, implementable, fair, just, and sustainable ways to do so. We want this to be inclusive and far-reaching, but what is manageable, and at what point does the data actually become saturated? So you can have 20,000 dialogues. Are you going to essentially get different things? I think that if community action plans come out of those war dialogues, the process in itself would have been beneficial. But as I indicated, I think that this is a very limited process. It needs to run alongside more deeper thinking of how we overcome the structural challenges. I see Mozambique has divided itself into working groups that will think deeply along those issues. We need something like that happening alongside our process of having conversations, is what I'm calling it, with the nation. This cannot be a populist exercise. It cannot be a technocratic exercise. It actually does require some thought leaders to put their thinking caps on. The strengths and limitations, by way of conclusion. So national dialogues are but one of a suite of conflict management strategies. We cannot simply have a dialogue and think our challenges will be resolved. They are the beginning of the process, not the end. They are consensus seeking on what issues are to be tackled and provide a sense of collective ownership and responsibility for resolve, but they often fall short post the development of the peace plan because the implementation does not occur. And because we essentially still seek to reinstill old, non-functional Westphalian state systems that I think we need to really begin to look at now. I will include, there's a whole long list of what these dialogues need to be successful. I named many of them already, but I think trust building is very important. Norms and principles that guide the process are important. We have traumatized societies, leadership deficits, structural issues, relational issues that require a more transformative lens. Our states remain prebendal sites of accumulation that are unable to deliver on the basic functions we associate with states. The democratic systems of rule, largely are conceived of as multipartyism, and elections we instilled have not produced the intended outcomes of being participatory, representative, reflective of the will of the people, or producing an acceptable distribution of the public goods. So trying to reconfigure these systems may be too little for us at this point. Similarly, our conflict management systems and our security architectures nationally, regionally, and continentally need to be reset.
broadening the national dialogue process, i.e. just more voices coming in, is not in and of itself going to assist us with the new pathways we need to devise. We can't have band-aid solutions, and actually, I think this is where all of our struggles intersect. Across the continent, we need to work more collectively, not just have national dialogues, but have regional dialogues, because the challenges that we face are so common and don't stop at national boundaries. And just lastly, I fear sometimes that national dialogues are becoming ways for political parties to re-legitimate themselves. They must not be used as such. Instead, what we need to be doing is discussing whether we want political parties to be our forms of representation in future at these dialogues. I thank you. Thank you, Professor Hendricks. Just on time for me to take out the micro, mas era importante realmente ouvir a experiência da África do Sul, mas também um pouco daquilo que é os processos, daquilo que são os processos de diálogo nacional inclusivo, que é o nome que nós decidimos dar em Moçambique. Então, nós não temos muito tempo, mas eu imagino que tenham perguntas e questões e contribuições. Não vou resumir, nem teria capacidade para isso, mas uma mensagem simples aqui foi deixada, que é importante sublinhar: os processos de diálogo nacional inclusivo não são o fim, são o início, e a questão da inclusão, verdadeira inclusão nesta conversa, que o nosso país mostrou aqui uma vontade política, porque também é importante sublinhar isto. Só estamos neste processo porque há uma vontade política, que é um elemento fundamental em muitas das reformas que podem acontecer em qualquer parte do mundo. Então temos que agradecer que há esta vontade, então temos que segurar esta iniciativa. Então, vou abrir então espaço para debate, por favor. Protocolo, peço que me ajudem. Tenho algumas mãos, mas pela experiência que eu tenho, prefiro que recolham a lista dos nomes. Vamos entregar o primeiro que levantou a mão, mas já passem uma lista para escreverem os nomes. Por favor, sejam generosos nas vossas caligrafias, que é para permitir que a gente consiga controlar isto. Vamos levar primeiro 5 rondas de questões, mas não são outras palestras. São perguntas diretas, claras, contribuições também diretas e claras, está bem? Obrigada. Por favor, seu nome e ataca. Boa tarde, meu nome é Flávio Kembo, eu estou aqui na qualidade de vice-presidente da Associação Moçambicana de Cientistas Políticos. Perante este processo, nós como cientistas políticos sentimos uma pena, porque quando um doente está perante o médico, ele não chama o tio, a mãe, o sobrinho para contribuir sobre como é que aquele doente tem que ser tratado. Mas quando é na nossa área de ciência política, aí já todo mundo tem que vir, todos têm que dar a contribuição. Então mas isso por quê? Porque a nível do mundo não existe uma solução sobre como acabar com o conflito. Ninguém tem isso escrito. Não existe isso em lado nenhum. Isso enfraquece a ciência política. Esta é a deixa introdutória. O que é que nós estamos a fazer como cientistas políticos em Moçambique para ultrapassar isso? Eu costumo citar Peter Drucker, que diz que tudo que pode ser medido pode ser gerido. Portanto, não estamos a medir o poder no mundo. Ou seja, nós temos problemas em Moçambique, mas muitas vezes o poder que influencia os problemas em Moçambique vem de Bruxelas, vem de Washington, às vezes de Kremlin. Então, estamos com um grupo de cientistas políticos a juntar até 6 teorias para perceber como é que o poder existe no mundo e quais são as influências que tem, que é para elaborar um paper e fazer a nossa contribuição e sair dessa dimensão triste ou de ciúme que nós temos dos médicos ou de outras áreas como mecânicos, que ninguém fica a dar contribuições. Como na experiência de Covid, fazia sentido porque ninguém sabia, ninguém tinha nenhuma experiência, mas para uma ciência que tem séculos de conhecimento, temos que ter uma então, intervenção agora técnica. é a oportunidade de dar a sua contribuição, doutor, por favor, desculpa. Só para terminar, o nosso papel como cientistas políticos neste processo não é promover justiça, também não é promover injustiça,
é apenas apresentar uma descrição sobre onde é que está o poder, como é que o poder está distribuído e orientar numa luta entre irmão mais velho e mais novo e dizer, olha, tu não podes lutar com teu irmão nesta idade porque ele ainda é mais novo, ainda tem músculos, tem uma massa que ainda te vai bater. Mas se continuares a bater no teu irmão mais novo até 2027 ou 2028, até lá já terá uma massa que pode lutar ou te enfrentar. Então nós queremos evitar esse conflito e o nosso papel é exatamente descrever e explicar as partes para evitar que eles entrem em conflito desnecessariamente, quando podemos informar que forças um tem, que forças o outro não tem, e quando é que pode-se evitar esse conflito. Muito obrigado. Está bem. Então era a inscrição do presidente da COT, já a Associação Moçambicana de Cientistas Políticos. Muito obrigada. Eu Muito também obrigado. não conhecia. Obrigadíssima pela obrigado. sua contribuição. Peço a lista, mas aqui foi o segundo aqui a levantar a mão. Ok. Bom, boa tarde. Na apresentação da doutora Benilde, Nome e desculpa, Hélio Mucavelli, e eu dizia que na apresentação da doutora Benilde, estudante, cientista político. estudante. Sim, eu dizia que na apresentação da doutora Benilde, ela esteve aqui a apresentar alguns dados e durante a apresentação desses dados, ela mencionou que um dos métodos de recolha de dados foi usaram a tecnologia para poder recolher esses dados, para poder perceber de que forma as crianças percebiam essa questão da Covid, se queriam ou não voltar à escola. E ela ela dizia que ela acredita que deve-se incluir as crianças no processo de diálogo político. E a minha questão é, o que me fez perceber que as crianças que participaram são crianças que têm acesso a alguma tecnologia, não é? Então eu queria saber de que forma se pretende incluir crianças das zonas rurais que não têm acesso a nenhuma tecnologia, e sabendo que existem problemas mais estruturais, como a pobreza extrema, e de que forma se pretende incluir essas crianças no processo de diálogo político? Nacional e de que forma? inclusivo. Sim. Obrigado. Muito bem. Está registrada a questão. Madalena Arcanjo. Sim, boa tarde. Boa tarde. Já disseram o meu nome, sou estudante. Sim, ainda na mesma senda do meu colega, eu gostava de saber como é que a sociedade civil e o Estado podem colaborar para transformar essa participação infantil de um princípio, sair de um princípio abstrato e para uma prática efetiva e institucionalizada. Muito bem. Está registrado Hamilton Litsugu. Litsugi, desculpa. Saudações a todos. Sou Hamilton Litsugi, como já referenciado, estudante da Faculdade de Economia e assistente de pesquisa. Primeiro, gostaria de direcionar ao representante do governo. É presidente da COT. A sua excelência, presidente da Comissão do Diálogo Nacional Inclusivo, o Dr. Edson, e nosso docente também lá na faculdade. Opa! Nós estamos a falar de diálogo nacional inclusivo, tendo noção de que estamos num contexto de fragilidade de instituições públicas que deveriam beneficiar o povo, mas não o fazem, e, ao mesmo tempo, há uma rigidez bélica que serve, de uma certa forma, para a defesa de minorias elitistas. Este processo todo leva a uma insatisfação popular que acaba tirando a confiança no governo. Como é que este diálogo pode ir avante, sabendo que há uma certa insatisfação debaixo do tapete por parte da população no geral? Segunda questão, como o referenciou o doutor José Gama, falava sobre uma terceira república, a possibilidade de uma terceira república, falando da alteração da Constituição. Eu questiono, como é que nós vamos alterar a atual Constituição, não que não deva se fazer, sem que se conheça holisticamente a Constituição atual? E aproveitaria dizer, por que não, da mesma forma como a partir da 6ª classe tem educação moral e cívica, ensinar-se a Constituição da República a partir da 1ª classe? Porque como cristão
existe escola bíblica, ensinam de uma forma direcionada às crianças aquele que é o nosso texto religioso. Por que não um texto que é importante para toda a sociedade moçambicana ser ensinada a partir da primeira classe? Qual é a sua contribuição para a comissão? É exatamente esta sugestão de que poderia arranjar-se uma forma de tornar-se ou fazer-se um guia infantil da Constituição da República e ser lecionado desde os níveis mais baixos do ensino. Muito bem. Ok? E para a doutora Hendricks, posso comunicar? Sim. Dr. Hendricks, it was good to see an X-ray of SA because usually we in Mozambique, we see SA as in heaven, as a paradise. So it was good to see all the political and socio-economic fragilities that they have, because in a way they also affect us, because a considerable part of Mozambicans, they work there. And when the minorities are despised or are marginalized, this can be transformed into xenophobia that will affect directly or indirectly Mozambicans and Zimbabweans, etc. So it was good to see South Africa in such a way. Thank you. É mesmo, aluno do Dr. Edson. Obrigada, Hamilton. Paulo Comé? Obrigado. Meu nome é Paulo Comé, sou consultor, saí da Faculdade de Economia, né? Tenho uma startup, mas minha discussão aqui é básica. Quero discutir as verdadeiras causas que nos levam a... É mais contribuição, que nos levam a nos reunir para um debate inclusivo. Porque, ainda, apesar de a doutora ter falado que não vamos levar para um tema tal, mas aqui no discurso falamos do... isso nos leva como causas sociais e econômicas. Não, Mas, desculpa, não que não possam falar. Não, Permita-me, quando o IES fez este painel, era mesmo para ajudar a todos a participarem com ideias construtivas ou destrutivas, também não há problema, para o diálogo inclusivo. Agora, o que eu não acho que a gente tenha que fazer é estar a interpretar. Senhores, já chegamos, temos um diálogo. Agora, como é que podemos melhorar? Os nossos convidados do fórum trouxeram as experiências e trouxeram algumas recomendações. E eu espero do painel que também me digam quais são. O que é que... Aqui falaram das crianças, ok? Vamos ouvir as crianças rurais, não vamos... O que quero discutir as causas, doutor. Diga-nos lá, como é que quer você contribuir para o diálogo nacional inclusivo? O que é que não está, devia estar? Por favor, temos que organizar isso, senão saímos daqui consciências políticas e não sei das quantas. Faz favor. Desculpa, não é trocar nas causas como tal, tu ia fazer essa ponte. Não ia levar nem 15 segundos. Está bem, por favor, mas 15 minutos não. 15 segundos, não ia levar nem 15 segundos para isso. Está bem, faz favor, Paulo. Porque o Lúcio também falou a questão dos cientistas políticos, estamos a invadir alguns temas para discutir, mas não é muito bem assim. Ok. Porque o que acontece, isso é tipo, no nosso país é nosso problema, porque os advogados discutem de tudo, os economistas de tudo, só há mais espaço e mídia para isto, de vários tipos de assuntos, e casos muito mais específicos, porque são muito mais técnicos, só nos socorremos dos médicos quando for isso. Então, isto é o nosso problema aqui, crônico, no país, então não quero levar para este lado. Mas eu, quando falava na questão de discutir o centro do problema, é que às vezes estamos a ter um debate inclusivo agora porque surgiu algo. E posso dizer que há heróis da ocasião. Se nós não discutirmos a nossa estrutura do Estado, vamos perceber que a maior parte da população é analfabeta. E eu, se criar um movimento hoje e conseguir cativar o maior grupo de população, vão também vir discutir o meu assunto. Então, eu acho que é preciso discutir a estrutura do Estado, como ela está concebida, porque é aí onde começa a haver problemas. É só isso. Muito obrigada, Paulo. Discutir a estrutura do Estado. Muito bem, essa é uma boa contribuição, concordo consigo. Abibu Hassan. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela oportunidade que me concederam, os ilustres aí à frente. Eu tenho uma questão que eu vou dirigir exatamente para o professor e o presidente da Comissão do Diálogo em Curso Nacional.
Bem, eu tive que fazer aqui a escrita para poder não esquecer. É o seguinte, partindo do pressuposto que a sociedade civil, é praticamente todo cidadão que não está atrelado a um partido político, neste caso, né? Então, eu quero saber qual foi, por que que a sociedade civil, sendo considerada, se calhar, a maioria da parte da população, ela só é composta por 3 pessoas na comissão. E também queria saber, a segunda questão, queria saber sobre quais são os instrumentos concretos que vão ser revistos ou que vão ser alterados, deixando a parte da Constituição, porque tem uma parte da Constituição, eu não posso falar de direito porque estou mesmo em frente dos grandes especialistas. Temos aqui a doutora Elisa e também o presidente Edson Macuaco, que são doutores, efetivamente, nessa área. Mas tem uma questão da Constituição da Nação da República que fala sobre quando a questão de terra, por exemplo, a questão de propriedade. Quando alguém está, por exemplo, a ver num sítio, numa comunidade, e aquela comunidade tiver recursos minerais, por exemplo, ou algum recurso, um recurso precioso, então, aquele recurso não deve pertencer àquela comunidade, pertence ao Estado. Então, a questão é, quando o Estado expropria aquele recurso, ele, se calhar, vai concessionar uma empresa. E aquela empresa, o que acontece? Ela depois não vai canalizar os recursos provenientes daquele recurso ou produzido daquele recurso para poder satisfazer as necessidades da população em geral. Então, isso também, ultimamente, tem gerado muitos conflitos, até porque alguns conflitos que estão enquadrados nas províncias de Cabo Delgado, Tete, entre outros, estão relacionados exatamente. Discutir esta questão? Quer saber se vamos É possível, sim, dialogar? é possível, sim, Recursos olhar, naturais. sim, observar, Ok. exatamente, é possível observar. Bem, eu vou parar por aqui por enquanto. Obrigado. Obrigada. É a Bibo, né? A Bibo questiona por que só 3 membros da sociedade civil. E outra questão, estamos a discutir a questão dos recursos naturais, de legitimidade, de direitos, não é? Com relação às comunidades receptoras desses projetos. A seguir, Firmino Chirim. Finalmente. Boa tarde a todos. Cumprimentar ao painel e obrigado pela locução. Vou ser um pouco direto e breve. Em Moçambique nós temos leis, digamos que muito bem elaboradas, mas o que falha é o processo de implementação. Então, o que condiciona esse processo de implementação para que as leis sejam realmente efetivadas, sejam realmente cumpridas? E vou pedir uma resposta do painel. A pergunta é para todos. Uma questão técnica e acadêmica, segundo a moderadora, disse que estamos na academia. Então, peço uma questão técnica e acadêmica e, desculpa fugir um pouco do protocolo, vou pedir à moderadora, na qualidade de diretora do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, dar algum comentário que há falhas sérias e graves no processo de implementação. No âmbito jurídico e judiciário, qual é a resposta? Como é que vocês respondem? Como é que vê? Numa visão, perspectiva acadêmica e técnica. Obrigado. Então, essa é a sua contribuição. O que é que nós podemos fazer? Como é que se pode resolver esta questão no diálogo, né? A questão da eficácia. Chama-se eficácia, falta de eficácia da lei. Muito bem. Doutor... Não é doutor. Nélia Stoy. Bom, não que não seja doutora, desculpa se eu estava... Por favor. Infelizmente, ainda não sou doutora. Falta Chamo-me pouco. Nélia Stoy, estudante finalista de Ciência Política pela Universidade Eduardo Mondlane. Eu escrevi aqui vários bullets, mas vou tentar resumir. No início, o senhor presidente Edson Macuacua, ele esteve a apresentar a composição e estrutura do Diálogo Nacional Inclusivo. E parabenizar o governo por isso. É um projeto muito bonito. E durante a sua abordagem, eu pude perceber que o projeto dá abertura para propostas ou iniciativas de pessoas singulares.
eu gostava de saber quais são os mecanismos que pessoas singulares podem usar para poderem apresentar as suas propostas. A doutora Sherry, quando falava, ela mencionou algo muito importante que eu achei que também muito interessante. Ela disse que o diálogo nacional inclusivo é algo mais amplo e não apenas um cessar-fogo. E ainda frisou que esse mesmo diálogo ele foi feito em vários países a nível da África e teve resultados fracos. Então, em detrimento disso, eu tenho uma pergunta. Como é que nós vamos garantir que o diálogo nacional inclusivo não seja apenas um processo formal, como tantos outros, mas que, de fato, ele integre vozes, comunidades marginalizadas, pessoas vulneráveis, assim que se diz, e minorias? Muito obrigada. Muito bem, Nélia. Assim que se colocam perguntas. José Wade, não desista por isso, só seguir o exemplo da Nélia. Não sei se todos almoçaram, mas boa tarde a todos. Boa tarde. Sou estudante semifinalista da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane e tenho uma pergunta para o Dr. Makwakwa, que apesar de não ter sido meu professor, espero um dia poder ser meu professor. Eu gostaria de saber do professor Makwakwa qual é o papel das universidades ou do ensino superior neste diálogo nacional inclusivo. E se há um papel das universidades, quem participa? Os docentes, os estudantes, ou melhor dizendo, acadêmicos, como? É só isso o meu contributo. Obrigado. Muito bem, vai ser respondida. Por último, tenho Alberto Loyola. Loyola, por favor. Sou Alberto Loyola, da Universidade Católica de Moçambique, e venho lá da periferia, Pemba, Cabo Delgado. Então essas notícias só não chegam através da televisão, então já me sinto já a participar. Na verdade, eu tenho uma sugestão ligada à questão da descentralização desse diálogo. Se calhar deveríamos repensar em mecanismos locais de diálogo. A experiência que nós temos, estamos lá na periferia, é que sempre devem vir equipas a partir de Maputo para as províncias, e isso em algum momento nos tira alguma autoridade. Muito obrigado. Obrigada, muito boa a sua contribuição. Eu lembro-me quando estávamos na Crede também, questionavam, mas por que tinham que mandar pessoas de Maputo para vir nos auscultar? Aqui não podemos nos auscultar sozinhos. Já não temos muito tempo, caros oradores, então, na ordem das intervenções, vou-vos passar a palavra e não vou interromper e vamos passando um cada outro. Por favor. Muito obrigado. Eu queria começar por exprimir a minha grande satisfação pelas intervenções, interpelações, questões aqui apresentadas, todas elas pertinentes, todas elas de fundo, e algumas delas até são dúvidas metódicas, que não precisam necessariamente de uma resposta, mas são contribuições, são conselhos que nós temos que tomar em consideração no trabalho em que nos encontramos. Foi levantada aqui a questão das crianças, a sua participação. Nós acolhemos muito bem esta proposta e queremos já responsabilizar ao Fórum das Crianças, né, para que ela própria nos prepare as mesas redondas, prepare-nos uma proposta de um programa nacional inclusivo, não apenas para Maputo cidade, não apenas para as crianças urbanas, não apenas para as crianças com tecnologia, mas pensando aquelas crianças que estão em Xinonanquila, que estão em Negomano, que estão em Assunge. Portanto, queremos receber uma proposta concreta e responsabilizar a Rosca, né? Exatamente, como o braço da Comissão Técnica para implementar o diálogo nacional inclusivo ao nível das crianças. Levar o diálogo às crianças e as crianças ao diálogo. Então, gostaríamos de ter como nosso parceiro. Sobre a Associação dos Cientistas, muito bem colocada essa questão. Eu costumo, quando dou aulas na faculdade, de facto, brincar com os meus estudantes.
Eu costumo dizer que há uma nova classe que está a emergir. São os chamados tudólogos, são aqueles que sabem tudo. Ele basta estar na televisão, sabe tudo. Não há nenhuma questão que quando é colocado, diz, não, essa não é a minha especialidade, essa não é a minha área, nada. Engenharia responde, biologia responde, química responde, informática responde, direito responde, economia responde. Mas então por que as pessoas têm que ir à escola? As pessoas já sabem tudo. Então, de facto, é muito importante reconhecermos que há especialidades e colocarmos realmente os especialistas, cada um a fazer a sua parte. É como a confusão que muitas vezes fazemos entre um trabalho de pesquisa, trabalho de investigação e trabalho de consultoria. Muitas vezes levamos o trabalho de consultoria e colocamos como se fosse um trabalho de pesquisa. Quer dizer, ele é um cientista, ele elaborou um trabalho e toma-se grandes decisões que deviam basear-se em evidências científicas, mas baseiam-se num relatório de consultoria. Então, este é um desafio. Infelizmente, não é só em Moçambique. Isso faz parte da chamada tal era de pós-verdade, onde todos questionam tudo e todos sabem tudo. Hoje não temos certeza quem é a verdadeira autoridade em determinadas matérias. Você vai às redes sociais, cada um de nós aqui publica, explica, ensina, e não sabemos exatamente quem é que está devidamente autorizado para efeito. Então, realmente é um grande desafio. Mas no caso da Comissão Técnica, nós temos um cientista político, que é consultor da Comissão Técnica, que é o professor Jaime Macuano. Ele foi contratado, mesmo que é para valorizar o princípio da especialidade. Então, ele é um dos consultores que desenham os termos de referência dos grupos de trabalho. Nós sempre olha, nós somos Comissão Técnica, mas nós não somos tudólogos. Não podemos ser técnicos de tudo, não é possível. Então, chamamos um cientista político, o Dr. Macuano. Ele está neste momento com esta função. Assim como chamamos um outro especialista, que neste caso é um jurista proeminente nas áreas constitucional e administrativa, que é o professor Eduardo Chiziano, coincidentemente é o diretor da Faculdade de Direito. Então, os dois se complementam, né? Amanhã, se surgirem questões que exigem economistas, exigem outras áreas, a ideia é seguirmos este caminho, de facto. Temos que valorizar a especialidade. Mas os cientistas políticos que já estão organizados em associação, isso é muito bom. Eu gostaria depois que tivéssemos algum contato, porque nós vamos organizar mesas redondas de especialidade para discutir com especialistas de cada área. Portanto, vamos ter mesas redondas, por exemplo, com juristas. Felizmente estão bem organizados, não porque eu sou jurista, mas os juristas têm a Ordem dos Advogados, tem a Associação dos Juízes, tem a Associação dos Magistrados, tem a Associação dos Juristas, como são abastados, e ainda tem a Associação das Mulheres de Carreira Jurídica. Quer dizer, tem um nível de estruturação. Seria bom que também nas outras áreas, onde há associações, não tenham receios. Sei que esta sessão está sendo partilhada, está sendo acompanhada online. Todas as outras associações que congregam outras áreas de especialidade podem se aproximar para nós criarmos espaço e agendarmos mesas redondas temáticas para questões de especialidade, assim como desde já acolhemos a proposta da Associação dos Cientistas Políticos para se aproximar e sentarmos, desenharmos uma metodologia que nos pode permitir absorver a contribuição dos nossos cientistas políticos. A questão de como a questão infantil já está respondida, a questão do Parlamento Infantil, Observatório Distrital, portanto, já temos a nossa parceira responsável, vai nos tratar desta matéria. Bom, como é que a sociedade civil só são 3, mas a sociedade civil é maioritária? De facto, todos nós fazemos parte da sociedade civil, no sentido geral. Não há ninguém que não seja da sociedade, todos somos seres sociais. Agora, uma coisa é a sociedade civil, outra coisa são organizações da sociedade civil. As duas coisas são próximas, mas não se confundem. Como sociedade, somos todos parte. Os próprios partidos fazem parte da sociedade. Naturalmente que os partidos estão definidos constitucionalmente como instituições especializadas para o exercício do poder político. São instituições através das quais os que pretendem exercer o poder político, pelo menos ao nível central, no modelo atual da democracia que nós temos, devem as pessoas estarem direto ou indiretamente ligadas ou engajadas aos partidos políticos. Teoricamente, quem está numa organização da sociedade civil não aspira a exercer o poder político estrito senso, mas aspira a contribuir, influenciar, é um parceiro, mas não se confunde como atores políticos estrito senso. Mas é um passo
o fato de termos sido feita esta abertura para que tenhamos a representatividade de organizações da sociedade civil na comissão técnica. Em processos anteriores nunca tivemos esta representação. Então, é um passo. Agora, o grande desafio é que o envolvimento da sociedade civil, incluindo das organizações da sociedade civil, não se circunscreve nem se limita às 3 personalidades que fazem parte da comissão técnica. As organizações da sociedade civil estão presentes nos 10 grupos de trabalho constituídos, sendo que cada grupo de trabalho é composto por 10 participantes. Temos um grupo de assuntos constitucionais, grupo dos assuntos eleitorais, grupo dos assuntos fiscais, o grupo da justiça, onde faz parte a nossa moderadora, né? Grupo sobre a descentralização e desconcentração, grupo sobre a administração pública, o grupo sobre a defesa e segurança, o grupo sobre a unidade nacional e reconciliação, grupo sobre recursos naturais, e já agora faço a ligação. O assunto da terra, a questão de recursos, é uma questão muito bem colocada. É uma grande oportunidade que nós temos de voltarmos a discutir o nosso regime de propriedade sobre os recursos, se mantemos ou não a propriedade pública, né? E também se avançamos para uma propriedade privada, avançamos para a propriedade comunitária e reposicionarmos em relação a esta questão central. Portanto, este momento é de facto oportuno, o colega levantou muito bem, e essa questão que levantou está prevista, faz parte dos temas do debate do diálogo nacional e tem merecido, pela sua importância, mereceu um grupo autônomo. Portanto, há um grupo específico intitulado Recursos Naturais, que é justamente para discutirmos esta problemática que o colega coloca e, desde já, está registrada a sua preocupação sobre o assunto. Espero que em outras ocasiões esta questão possa vir ainda a ser discutida por si e outros colegas para que possamos construir algum consenso sobre a matéria. Mas que é um problema nosso Mais um minuto. Dizer que no dia 1 de outubro, em princípio, o debate, o diálogo nacional, vai ser lançado ao nível provincial, que é justamente para não reduzir o diálogo nacional à capital do país, ou à elite política, ou à elite econômica, ou à elite da capital. Não, a partir do dia 1 de outubro, a descentralização do diálogo vai acontecer e depois vamos ter uma programação que será divulgada sobre as sessões que terão lugar em cada província, em cada distrito e também ao nível na diáspora. Então, o nosso apelo é que estejam atentos à informação que será partilhada sobre a programação do processo do diálogo, participem nos programas que serão divulgados, mas não só, tomem iniciativa, apresentem-nos também vossas propostas de mesas redondas, de conferências, de seminários, para que nós possamos juntarmos a vós, participarmos e colhermos as vossas contribuições. Em suma, mais do que participar, apropriem-se do diálogo nacional como um espaço soberano do exercício da soberania e da cidadania e, acima de tudo, da renovação do nosso contrato social em prol da consolidação da nossa nação, da unidade nacional, da coesão nacional, da paz, da reconciliação nacional, da democracia e da inclusão política, econômica, social e cultural. Muito obrigado. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. Dizer que o Rosco já estava com as mãos arregaçadas, os braços arregaçados, mangas, para trabalhar e dar a sua contribuição nesse processo. Obrigada, Sr. Presidente. Só tinha uma questão. Acho que a curiosidade era por que nós só fizemos este trabalho em relação à Covid usando as novas tecnologias. Olha, foram 3 razões principais. A primeira é que foi numa fase que não podíamos sair. Não se poderia sair e tínhamos que adaptar. Como é que vamos conseguir ter essa informação? As escolas estavam fechadas, não podíamos fazer aglomerados de pessoas, então optamos, esta foi uma das razões. A outra razão é que tínhamos muito pouco tempo. O Ministério da Educação e o Governo já estavam a tomar decisões e nós tínhamos mais ou menos 15 dias para darmos as conclusões do que é que as crianças pensam. E o terceiro aspecto é que sabemos que a maior parte das crianças que têm acesso às novas tecnologias são as dos centros, das zonas urbanas. Mas não sei se diria feliz ou infelizmente, a Covid atingiu mesmo mais as crianças das zonas urbanas.
lá nas zonas rurais foram muito poucas, né, as escolas, as crianças que tiveram. Então, foram essas 3 razões que nos levaram a optar por esta metodologia. Obrigada. Já estamos realmente fora do tempo, doutor Gama. Pois, muito obrigado. Falou-se aqui das reformas constitucionais. E uma delas é que esta própria iniciativa do diálogo fala da despartidarização do Estado. E em Moçambique, nos termos da Constituição, o Presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas, é também o líder de um partido, e este também é um item que poderia ser debatido porque fere com o princípio republicano. Porque, embora o Presidente da República na sua qualidade de líder de um partido e ao mesmo tempo chefe de uma estrutura republicana, e como comandante em chefe é que aprova o plano operativo das estruturas militares, então esta ligação, esta coabitação também é um elemento que pode ser debatido para se perceber se no futuro, se realmente se vai alterar a Constituição, se o Presidente deve continuar a ser líder do partido ou não, e passar a ter um Presidente apartidário. Este é um desafio que não é só em Moçambique, mas é também válido para a África do Sul, para Angola, onde os chefes de Estado são automaticamente líderes de estruturas partidarizadas, ou melhor, partidárias. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Gama. Shirley, we don't have much time, sorry. Okay, mine is simply a plea. It's good to be back with young political scientists. Our generation of political scientists, I think, failed the continent. I think we were too lazy and we simply adopted models that we brought to the continent. It's up to your generation to go and think through the new models that need to be done. Just in terms of the good frameworks, we say this all the time. We have good frameworks, they're not implemented. We say it's about political will, but actually it's because we don't have consequence management tools in place for when things are not implemented. And then national dialogues are not the answer to the problem. They're one part, one component of what needs to be done. They highlight the problem, they highlight possible solutions, and then things need to happen afterwards. And this is not just about reforming institutions, it is for us to think through transformation more broadly. And so take that leap is what I'm going to advocate for. Thank you very much, Shirley. I totally agree with you. A Shirley acabou respondendo a pergunta que me fizeste. De facto, não é um problema de falta de leis, não é um problema de falta de instituições, nem é um problema de pessoas. A doutora Nelly Vilo mostrou a percentagem das crianças, não falou dos jovens, estamos a falar de 71% na zona rural, portanto, temos tudo para ter um país que, de facto, transforme positivamente a vida de todos. E este momento do diálogo é o começo, né? Como ela disse, é o início de um processo transformador, mas que tem que ser inclusivo e que tem que ser por todos abraçados. Com relação à justiça, acontece o mesmo. Justiça não é uma parte estranha ao Estado, à sua administração. É uma componente que faz parte. Também tem processos que têm que ser mudados, tem atitudes, eu diria, atitudes e habilidades que têm de ser moldadas para que realmente a gente consiga responder às inquietações todas e de todos. Com isto, termino este painel, agradecendo a cada um de vocês por estas contribuições bastante iluminadoras para o processo que está a decorrer no nosso país. Penso que o Presidente está aqui, vamos manter o contacto para poder densificar um pouco mais as vossas contribuições. E agora peço-vos que tiremos uma foto do painel.
Aqui à frente, sim, senhor. Eu fico aqui. Ah, pois, vocês têm que fechar. É isso. Mulher não fecha a fila. Obrigada, gente.